Alexandre Coiré, Galileu e Platão, parte 2. Voltamos dentro em pouco a esta question, mas devemos antes examinar um outro detalhe da dinâmica aristotélica: a negação de todo o vazio e do movimento no vazio. Com efeito, nesta dinâmica, um vazio não permite ao movimento produzir-se mais facilmente. Pelo contrário, torna-o completamente impossível, e isto por razões muito profundas. Dissemos já que, na dinâmica aristotélica, cada corpo é concebido como sendo dotado de uma tendência a encontrar-se no seu lugar natural e a regressar ao mesmo quando dele afastado por violência. Esta tendência explica o movimento natural de um corpo, movimento que o leva ao seu lugar natural pelo caminho mais curto e mais rápido. Resulta daí que todo movimento natural se processa em linha reta e que cada corpo caminha em direção ao seu lugar natural tão depressa quanto possível. Isto é, tão depressa quanto o seu meio que resiste ao seu movimento e se lhe opõe, e lhe permite fazer. Se por conseguinte não houvesse o que quer que fosse que o detivesse, se o meio ambiente não opuser qualquer resistência ao movimento que o atravessa, caso do movimento no vazio, o corpo encaminhar-se-ia para o seu lugar com uma velocidade infinita. Mas tal movimento seria instantâneo, o que, justamente por isso, parece absolutamente impossível a Aristóteles. A conclusão é evidente: um movimento natural não pode produzir-se no vazio. Quanto ao movimento violento, por exemplo, o de lançar, um movimento no vazio equivaleria a um movimento sem motor. É evidente que o vazio não é um meio físico e não pode receber, transmitir e manter um movimento. Além disso, no vazio, como no espaço da geometria euclidiana, não há lugares privilegiados ou direções. No vazio não há e não pode haver lugares naturais. Por conseguinte, um corpo colocado no vazio não saberia para onde dirigir-se. Não haveria qualquer razão que o levasse a dirigir-se mais para uma direção do que para outra, e, portanto, não haveria qualquer razão para se mover. Vice-versa, uma vez posto em movimento, não teria qualquer razão para se deter mais num lugar do que no outro, e, por conseguinte, não teria qualquer razão para parar. As duas hipóteses são completamente absurdas. No entanto, Aristóteles, mais uma vez, tem toda a razão. Um espaço vazio, o da geometria, destrói inteiramente a concepção de uma ordem cósmica. No espaço vazio, não somente não existem lugares naturais, como não existem lugares. A ideia de um vazio não é compatível com a compreensão do movimento como mudança e processo. Talvez mesmo não o seja quando o movimento concreto dos corpos concretos reais, perceptíveis. Quero dizer, os corpos da nossa experiência cotidiana. O vazio é um sem sentido. Colocar as coisas num tal sem sentido é absurdo. Apenas os corpos geométricos podem ser colocados num espaço geométrico. A física examina coisas reais, o geômetra, razões a propósito de abstrações. Por conseguinte, defende Aristóteles, nada poderia ser mais perigoso do que misturar geometria e física e aplicar um método e um raciocínio puramente geométricos ao estudo da realidade física. Capítulo 3. Assinalei já que a dinâmica aristotélica, apesar ou talvez por causa da sua perfeição teórica, apresentava um inconveniente grave, o de ser absolutamente não plausível, completamente incrível e inaceitável pelo bom senso, e, evidentemente, em contradição com a experiência cotidiana mais comum. Não admira, pois, que ela nunca tenha gozado de um reconhecimento universal
e que os críticos e adversários da dinâmica de Aristóteles lhe tenham sempre oposto a observação de bom senso de que um movimento prossegue, ainda que separado do seu motor originário. Os exemplos clássicos de tal movimento, rotação persistente da roda, voo da flecha, lançamento de uma pedra, foram sempre invocados para contrariar, desde Hiparco a João Filopono, de João Buridan e Nicolau Oresme a Leonardo da Vinci, Benedetti e Galileu. Não é minha intenção analisar aqui os argumentos tradicionais que, desde João Filopono, têm sido repetidos pelos adeptos da sua dinâmica. É possível classificá-los, grosso modo, em dois grupos. A. Os primeiros argumentos são de ordem material e sublinham até que ponto é improvável a suposição segundo a qual um corpo grande e pesado, bala, mó que roda, flecha que voa contra o vento, possa ser movido pela reação do ar. B. Os outros são de ordem formal e assinalam o caráter contraditório da atribuição ao ar de um duplo papel, o da resistência e o de motor, bem como o caráter ilusório de toda teoria. Esta não faz mais do que deslocar o problema do corpo para o ar, e encontra-se, por isso, obrigada a atribuir ao ar o que recusa a outros corpos, a capacidade de manter o movimento separado da sua causa externa. Se é assim, pergunta-se: por que razão não supor que o motor transmite ao corpo movido, ou lhe imprime, qualquer coisa que o torna capaz de se mover? Qualquer coisa chamada dinamis, virtus motiva, virtus impressa, ímpetos impressos, por vezes força ou mesmo mótil, e que é sempre representada como uma qualquer espécie de poder ou de força que passa do motor ao móvel e continua então o movimento, ou melhor, produz o movimento como sua causa. É evidente, como o próprio Durkheim reconheceu, que regressamos ao bom senso. Os adeptos da física, do ímpetus, pensam em termos de experiência cotidiana. Não é então certo que necessitamos de fazer um esforço, de desenvolver e gastar força para mover um corpo, por exemplo, para empurrar um carro, lançar uma pedra ou de estender um arco. Não é evidente que esta força que move o corpo, ou então o faz mover-se, seja a força que o corpo recebe do motor, que o torna capaz de ultrapassar uma resistência, como a do ar, e enfrentar obstáculos. Os adeptos medievais da dinâmica do ímpetus discutem longamente e sem sucesso o estatuto ontológico do ímpetus. Procuram fazê-lo entrar na classificação aristotélica, interpretá-lo como uma espécie de forma ou de hábitos, ou como uma espécie de qualidade, como o calor, Hiparco e Galileu. Estas discussões mostram somente a natureza confusa, imaginativa da teoria, que é diretamente um produto, ou se assim se pode dizer, um condensado de senso comum. Como tal, está mais de acordo com os fatos do que o ponto de vista aristotélico. Fatos reais ou imaginários, que constituem o fundamento experimental da dinâmica medieval. Em particular, com o fato bem conhecido de que todo projétil começa por aumentar a sua velocidade e adquire um máximo de rapidez algum tempo depois de se ter separado do motor. Todos sabemos que para saltar um obstáculo é necessário tomar balanço, que um carro que se empurra ou puxa parte lentamente e adquire velocidade a pouco e pouco. Também ele toma balanço e adquire a sua força viva, do mesmo modo que cada um, até mesmo uma criança que atira uma bola, sabe que, para atingir o objetivo com força, é necessário colocar-se a uma certa distância, não demasiado perto, a fim de permitir à bola tomar velocidade. A física do ímpetus não tem dificuldade em explicar esse fenômeno,
do seu ponto de vista, é perfeitamente natural que seja necessário algum tempo ao ímpetus para se apropriar do móvel, exatamente como o calor, por exemplo, precisa de tempo para alastrar-se por um corpo. A concepção do movimento que fundamenta e apoia a física do ímpetus é completamente diferente da teoria aristotélica. O movimento já não é interpretado como um processo de atualização. Contudo, é sempre uma mudança e, como tal, é necessário explicar pela ação de uma força ou de uma causa determinada. O ímpetus é precisamente essa causa imanente que produz o movimento, o qual é converso modo, o efeito produzido por ela. Deste modo, o ímpetus impressus produz o movimento. Ele move o corpo, mas, ao mesmo tempo, desempenha um outro papel muito importante: ultrapassar a resistência que o meio opõe ao movimento. Dado o caráter confuso e ambíguo da concepção de ímpetus, é muito natural que os seus dois aspectos e funções devam fundir-se e que certos adeptos da dinâmica do ímpetus cheguem à conclusão de que, pelo menos em determinados casos particulares, tais como o movimento circular das esferas celestes ou, mais geralmente, o rodar de um corpo circular sobre uma superfície plana, ou ainda, em termos mais gerais, em todos os casos em que não há resistência externa ao movimento, como no vácuo, o ímpetus não enfraqueça e permaneça imortal. Esta visão de conjunto parece muito próxima da lei da inércia, e é, pois, particularmente interessante e importante notar que o próprio Galileu, que no seu De Motu nos dá uma das melhores exposições da dinâmica do ímpetus, nega resolutamente a validade de uma tal suposição e afirma com vigor a natureza essencialmente perecível do ímpetus. Evidentemente que Galileu tem razão. Se compreende o movimento como o efeito do ímpetus, considerado como sua causa, uma causa imanente, mas não interna, à maneira de uma natureza, é impensável e absurdo não admitir que a causa ou força que produz deva necessariamente gastar-se e consumir-se, finalmente nesta produção. Não pode permanecer sem mudança, durante 2 momentos consecutivos, pelo que o movimento que produz deve necessariamente abrandar e extinguir-se. O jovem Galileu dá-nos assim uma lição muito importante. Ensina-nos que a física do ímpetus, ainda que compatível com o movimento num vácuo, é como a de Aristóteles, incompatível com a prática da inércia. Não é esta a única lição que Galileu nos dá a respeito da física do ímpetus. A segunda é pelo menos tão preciosa como a primeira. Mostra que, como a de Aristóteles, a dinâmica do ímpetus é incompatível com o método matemático. Não conduz a parte alguma, é uma via sem saída. A física do ímpetus fez muito poucos progressos durante os 1000 anos que separam João Filopono de Benedetti. Mas nos trabalhos deste último, e de modo mais claro, mais coerente e consistente do que nos do jovem Galileu, podemos encontrar um esforço deliberado para aplicar a esta física os princípios da filosofia matemática, sob a influência evidente, inegável, de Arquimedes, o sobre-humano. Nada mais instrutivo que o estudo deste ensaio, ou mais exatamente, destes ensaios, e do seu falhanço. Mostram-nos que é impossível matematizar, isto é, transformar em conceito exato, matemático, a grosseira, a vaga e confusa teoria do ímpetus. Foi necessário abandonar essa concepção a fim de edificar uma física matemática na perspectiva da estática de Arquimedes. Foi preciso de movimento, e este novo conceito que devemos a Galileu. Capítulo 4. Conhecemos tão bem os princípios e os conceitos da mecânica moderna, ou melhor, estamos tão habituados a eles, que nos é quase impossível ver as dificuldades que foi necessário ultrapassar para os estabelecer. Estes princípios
parecem-nos tão simples, tão naturais, que não notamos os paradoxos que implicam. Todavia, o simples fato de os maiores e mais poderosos espíritos da humanidade, Galileu e Descartes, terem tido de lutar para os fazer seus, basta para demonstrar que essas noções claras e simples, a noção do movimento ou a de espaço, não são tão claras e simples como parecem. Ou então são claras e simples de um certo ponto de vista unicamente, como parte de um conjunto de conceitos e de axiomas, para além dos quais deixam de ser simples. Ou talvez sejam demasiado claras e simples, tão simples e claras que, como todas as noções primeiras, são muito difíceis de aprender. O movimento, o espaço, tentemos por movimento esquecer tudo o que aprendemos na escola e esforcemos-nos para representar o que significam em mecânica. Procuraremos colocar-nos na situação de um contemporâneo de Galileu, de um homem habituado aos conceitos da física aristotélica, que ele aprendeu na escola, e a quem pela primeira vez se depara o conceito moderno de movimento. O que é, então? Algo estranho, com efeito. Qualquer coisa que não afeta, de modo algum, o corpo dele dotado. Estar em movimento ou estar em repouso é indiferente ao corpo em movimento ou em repouso. Não lhe traz qualquer mudança. O corpo, enquanto tal, nada tem a ver com um ou com o outro. Por conseguinte, não podemos atribuir o movimento a um corpo considerado em si mesmo. Um corpo não está em movimento, senão quando se encontra em relação com qualquer outro corpo que supomos estar em repouso. Todo movimento é relativo e, portanto, podemos atribuí-lo a um, a outro ou a outro dos dois corpos, ad libitum. Assim, o movimento parece ser uma relação, mas é, ao mesmo tempo, um estado. Exatamente como o repouso é um outro estado, inteira e absolutamente oposto ao primeiro. Além disso, um e outro são estados persistentes. A célebre primeira lei do movimento, a lei da inércia, ensina-nos que um corpo entregue a si próprio persiste eternamente no seu estado de movimento ou de repouso, e que devemos pôr em ação uma força para transformar o estado de movimento em estado de repouso ou vice-versa. Todavia, a eternidade não é pertença de toda a espécie de movimento, mas apenas de um movimento uniforme em linha reta. A física moderna afirma, como todos sabemos, que um corpo, uma vez posto em movimento, conserva eternamente a sua direção e velocidade na condição bem estendida de não sofrer a ação de qualquer força externa. Por outro lado, há o aristotélico que objeta que, ainda que conheça de fato o movimento eterno circular das esferas celestes, nunca encontrou, porém, um movimento retilíneo persistente. A física moderna responde: certamente, um movimento retilíneo uniforme é absolutamente impossível e não pode produzir-se senão num vazio. Pensemos um pouco nisto e talvez não sejamos demasiado duros para com o aristotélico que se sentia incapaz de compreender e aceitar esta noção inconcebível de uma relação estado persistente, substancial. Conceito de qualquer coisa que, para ele, parecia tão obstrusa e impossível como nos parecem as mal conformadas formas substanciais dos escolásticos. Não é de admirar que o aristotélico se tenha sentido espantado e desorientado com este estranho esforço de explicar o real pelo impossível, ou, o que corresponde ao mesmo, de explicar o ser real pelo ser matemático. Porque, como já afirmei, estes corpos não se movem em linhas retas num espaço vazio infinito. Não são corpos reais que se deslocam no espaço real, mas corpos matemáticos que se movem num espaço matemático. Mais uma vez, estamos tão habituados à ciência matemática, à física matemática, que já não sentimos a estranheza de um ponto de vista matemático sobre o ser. A audácia paradoxal de Galileu,
ao declarar que o livro da natureza está escrito em caracteres geométricos, para nós isso é incontestável, mas não para os contemporâneos de Galileu. Por conseguinte, o que constitui o verdadeiro assunto do diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo é o direito da ciência matemática. É o direito da ciência matemática, da explicação matemática da natureza, por oposição à não matemática do senso comum e da física aristotélica, bem mais do que a oposição entre dois sistemas astronômicos. É um fato que o diálogo, como creio ter demonstrado já dos meus estudos galileicos, não é tanto um livro sobre a ciência, no sentido que damos a esta palavra, mas um livro sobre a filosofia, ou, para ser completamente exato, e empregar uma expressão caída em desuso, mas venerável, um livro sobre a filosofia da natureza. E isto pela boa razão de que a solução do problema astronômico depende da constituição de uma nova física, a qual, por seu lado, implica a solução da questão filosófica, do papel que as matemáticas desempenham na constituição da ciência da natureza. O papel e o lugar das matemáticas na ciência não é, de fato, um problema muito novo. Muito pelo contrário, durante mais de 1000 anos, ele foi objeto de meditação, de pesquisa e discussão filosóficas. Galileu tem plena consciência disso. Nada de espantoso desse fato. Desde muito novo, terá percebido, como estudante da Universidade de Pisa, que as conferências de seu mestre Francesco Buonamici lhe podiam ter ensinado que a questão do papel e da natureza das matemáticas constitui o principal assunto de oposição entre Aristóteles e Platão. E alguns anos mais tarde, quando voltou a Pisa, desta vez como professor, pôde ter sabido do seu amigo e colega Jacopo Mazzoni, autor de um livro sobre Platão e Aristóteles, que nenhuma outra questão deu lugar a especulações mais nobres e mais belas, que é de saber se o uso das matemáticas em física, como instrumento de prova e meio termo de demonstração, é oportuno ou não. Por outras palavras, se é vantajoso ou, pelo contrário, perigoso e nocivo. É bem sabido, diz Mazzoni, que Platão acreditava que as matemáticas são particularmente apropriadas às pesquisas da física, razão pela qual ele próprio a elas recorreu por várias vezes, a fim de explicar mistérios físicos. Mas Aristóteles defendia um ponto de vista completamente diferente e explicava os erros de Platão pela importância excessiva que aquele atribuía às matemáticas. Vemos que, para a consciência científica e filosófica da época, Buonamici e Mazzoni mas não fazem do que exprimir a communium opinio. A oposição, ou melhor, a linha de demarcação entre o aristotélico e o platônico é perfeitamente clara. Se reivindicais para as matemáticas um estatuto superior, se além disso ainda lhes atribuis um valor real e uma posição decisiva em física, então sois platônico. Se, pelo contrário, vede nas matemáticas uma ciência abstrata, portanto de menor valor do que as outras, a física e a metafísica, que tratam do ser real, se em especial sustentais que a física não necessita de qualquer outro fundamento senão a experiência e deve edificar-se diretamente sobre a percepção, que as matemáticas devem contentar-se em desempenhar o papel secundário e subsidiário de uma simples auxiliar, então sois aristotélico. O que está em causa aqui não é a certeza. Nem o aristotélico pôs alguma vez em dúvida a certeza das proposições ou demonstrações geométricas, mas o ser. E nem sequer o emprego das matemáticas em física. Nem o aristotélico negou. Nem o aristotélico negou jamais o nosso direito a medir o que é mensurável e a contar o que é contável, mas a estrutura da ciência e, portanto, a estrutura do ser. Tais são as discussões a que Galileu faz continuamente alusão no decurso deste diálogo. Assim, logo no início, Simplício, o aristotélico, sublinha que,
no que respeita às coisas naturais, não necessitamos sempre de procurar a necessidade das demonstrações matemáticas. Ao que Sagredo, que se concede o prazer de não compreender Simplício, replica: naturalmente, quando não a podeis atingir, mas, se vos for possível, por que não? Naturalmente. Se é possível, nas questões relativas às coisas da natureza, atingir uma demonstração dotada de rigor matemático, por que razão não deveríamos tentar fazê-lo? Mas será que isso é possível? Eis exatamente o problema. E Galileu, à margem do livro, resume a discussão e exprime o verdadeiro pensamento do Aristotélico. Nas demonstrações relativas à natureza, diz ele, não devemos procurar a exatidão matemática. Não devemos por quê? Porque é impossível. Porque a natureza do ser físico é qualitativa e vaga. Não se conforma com a rigidez e a precisão dos conceitos matemáticos. É sempre mais ou menos. Portanto, como o aristotélico nos explicará mais tarde, a filosofia que a ciência do real não precisa de examinar os detalhes nem de recorrer às determinações numéricas para formular as suas teorias sobre o movimento. Tudo o que deve fazer é enumerar-lhes as principais categorias: natural, violento, retilíneo, circular, e descrever-lhes os traços gerais, qualitativos e abstratos. O leitor moderno está provavelmente longe de se sentir convencido por essa explicação e acha difícil admitir que a filosofia tenha devido contentar-se com uma generalização abstrata e vaga e não tenha tentado estabelecer leis universais precisas e concretas. O leitor moderno não conhece a verdadeira razão destas necessidades, mas os contemporâneos de Galileu conheceram-na muito bem. Sabiam que a qualidade, tal como a forma, sendo por natureza não matemática, não podia ser analisada em termos matemáticos. A física não é geometria aplicada. A matéria terrestre não pode mostrar formas matemáticas exatas. As formas nunca a informam completa e perfeitamente. Subsiste sempre uma distância. Nos céus, bem entendido, as coisas passam-se de outra maneira. Por conseguinte, a astronomia matemática é possível, mas a astronomia não é a física. Que isto tenha escapado a Platão, eis precisamente o seu erro e a dos seus adeptos. É inútil tentar edificar uma filosofia matemática da natureza. O empreendimento está condenado ainda antes de começar. Não conduz à verdade, mas ao erro. Todas essas sutilezas matemáticas, explica Simplício, são verdadeiras em abstrato, mas aplicadas à matéria sensível e física não funcionam. Na verdadeira natureza, não há nem círculos, nem triângulos, nem linhas retas. É, portanto, inútil aprender a linguagem nas figuras matemáticas. Não é nelas que está escrito, a despeito de Galileu e de Platão, o livro da natureza. Com efeito, isso não é somente inútil e é perigoso. Quanto mais um espírito está acostumado à precisão e à rigidez do pensamento geométrico, menos capaz será de aprender a diversidade móvel, mutável, qualitativamente determinada do ser. Esta atitude do aristotélico nada tem de ridícula. Para mim, pelo menos, parece perfeitamente sensata. Não poder estabelecer uma teoria matemática da qualidade, objeta Aristóteles a Platão, e nem sequer do movimento. Não há movimento nos números, mas ignoratur motu, ignorator natura. O aristotélico do tempo de Galileu podia acrescentar ainda que o maior dos platônicos, o divino Arquimedes, ele próprio, nunca pôde elaborar mais do que uma estática, não uma dinâmica, uma teoria do repouso e não do movimento. O aristotélico tinha perfeitamente razão. É impossível fornecer uma dedução matemática da qualidade. Sabemos bem que Galileu, como Descartes, um pouco mais tarde, pela mesma razão,
foi obrigado a suprimir a noção de qualidade, a declará-la subjetiva, a bani-la do domínio da natureza. O que implica, ao mesmo tempo, ter sido obrigado a suprimir a percepção dos sentidos como fonte de conhecimento e a declarar que o conhecimento intelectual e até mesmo a priori é o nosso único meio de aprender a essência do real. Quanto à dinâmica e às leis do movimento, o posse não pode ser provado senão pelo esse, para mostrar que é possível estabelecer as leis matemáticas da natureza, é necessário fazê-lo. Não há outro meio e Galileu tem disso plena consciência. É, pois, ao dar soluções matemáticas a problemas físicos concretos, o da queda dos corpos e do movimento de um projétil, que ele leva Simplício a confessar que querer estudar problemas da natureza sem matemática é tentar fazer qualquer coisa que não pode ser feita. Parece-me que podemos agora compreender o sentido deste texto significativo de Cavalieri, que em 1630 escreve no Spectro Histórico: tudo que contribui para, acrescenta, o conhecimento das ciências matemáticas, que as célebres escolas dos pitagóricos e platônicos consideravam supramente necessário à compreensão das coisas físicas, aparecerá claramente em breve, assim o espero, com a publicação da nova ciência do movimento, prometida por esse maravilhoso verificador da natureza, Galileu Galilei. Compreendemos também o orgulho do platônico Galilei quando anuncia nos seus discursos e demonstrações que vai promover uma ciência completamente nova, a propósito de um problema muito antigo, e que provará algo que nunca até então foi provado, isto é, que o movimento da queda dos corpos está sujeito à lei dos números. O movimento governado pelos números, a objeção aristotélica estava finalmente refutada. É evidente que para os discípulos de Galileu, tal como para os seus contemporâneos e maiores matemáticos, significa platonismo. Por conseguinte, quando Torricelli nos diz que, entre as artes liberais, só a geometria exercita e aguça o espírito e o torna capaz de ser um ornamento da cidade em tempo de paz e de o defender em tempo de guerra, e que, caeteris paribus, um espírito habituado à ginástica geométrica é dotado de uma força particular e viril. Não se mostra apenas um discípulo autêntico de Platão, reconhece-se e proclama-se como tal. Ao fazê-lo, permanece um discípulo fiel de seu mestre Galileu, que na sua resposta aos exercícios filosóficos de Antônio Rocco, se dirige a este último para lhe pedir que ajuize por si próprio o valor dos dois métodos rivais: o método puramente físico e empírico e o da matemática. E acrescenta: decidir ao mesmo tempo quem raciocinou melhor, se Platão, que diz sem matemática não seria possível aprender filosofia, se Aristóteles, que acusou esse mesmo Platão de ter estudado demasiadamente a geometria. Acabo de chamar platônico a Galileu. Creio que ninguém porá em dúvida que o seja. Aliás, ele próprio o afirma. Nas primeiras páginas do Diálogo, Simplício observa que Galileu, por ser matemático, experimenta provavelmente simpatia pelas especulações numéricas dos pitagóricos. Isso permite a Galileu declarar que as considera totalmente desprovidas de sentido e dizer, ao mesmo tempo, sei perfeitamente bem que os pitagóricos tinham a mais autoestima pela ciência dos números e que o próprio Platão admitia a inteligência do homem e acreditava que este participava da divindade pela única razão de ser capaz de compreender a natureza dos números. Eu próprio me sinto inclinado a produzir o mesmo juízo. Como poderia ter opinião diferente aquele que acreditava que, no conhecimento matemático, o espírito humano atinge a própria perfeição do entendimento divino? Não afirma ele que, sob a relação de extensão, isto é, uma ligação com a multiplicidade das coisas a conhecer, que é infinita, o espírito humano é como um nada.
mesmo se compreendesse 1.000.000 de proposições, porque 1.000.000 comparado com a infinidade é como um zero. Mas sobre a relação de intensidade, no que este termo significa de aprender intensamente, isto é, perfeitamente uma dada proposição, digo que o espírito humano compreende algumas proposições tão perfeitamente e tem delas uma certeza tão absoluta quanto a da própria natureza. A essa espécie pertence às ciências matemáticas puras, isto é, a geometria e a aritmética, acerca das quais o Espírito Divino conhece bem, infinitamente mais proposições, pela simples razão de que as conhece todas. Mas, quanto ao pequeno número que o espírito humano compreende, creio que o nosso conhecimento iguala ao conhecimento divino, em certeza objetiva, porque consegue compreender a sua necessidade, para além da qual não parece poder existir certeza maior. Galileu teria podido acrescentar que o entendimento humano é uma obra de Deus tão perfeita que ab initio está de posse dessas ideias claras e simples, cuja própria simplicidade é garantida de verdade, e que lhe basta voltar-se para si próprio para encontrar na sua memória os verdadeiros fundamentos da ciência e do conhecimento. O alfabeto, isto é, os elementos da linguagem, a linguagem matemática, que a natureza criada por Deus fala. É necessário encontrar o verdadeiro fundamento de uma ciência real, uma ciência do mundo real, não de uma ciência que atinge apenas a verdade puramente formal, a verdade intrínseca do raciocínio e da dedução matemática, uma verdade que não seja afetada pela não existência na natureza dos objetos que estuda. É evidente que Galileu, tal como Descartes, se consideraria insatisfeito, como tal satis de ciência e conhecimentos reais. É acerca desta ciência, o verdadeiro conhecimento filosófico, que é conhecimento da própria essência do ser, que Galileu proclama. E eu digo-vos que, se alguém não conhece a verdade por si próprio, é impossível a quem quer que seja dar-lhe esse conhecimento. Com efeito, é possível ensinar coisas que não são nem verdadeiras nem falsas, mas as verdadeiras, ou seja, as necessárias, isto é, as que não podem ser de outra maneira, ou qualquer espírito médio as conhece por si mesmo, ou não pode jamais compreendê-las. Certamente, um platônico não pode ter opinião diferente, dado que, para ele, conhecer é compreender. Nas obras de Galileu, as alusões tão numerosas a Platão e a menção repetida da maiêutica socrática e da doutrina da reminiscência não são ornamentos superficiais, decorrentes do desejo de se conformar com a moda literária saída do interesse que o pensamento renascentista atribui a Platão. Tampouco visam ganhar para a nova ciência a simpatia do leitor médio, fatigado e desgostoso com a aridez da escolástica aristotélica, nem revertir-se contra Aristóteles da autoridade de Platão, seu mestre e rival. Pelo contrário, essas alusões são perfeitamente sérias e devem ser tomadas como tal. Assim, para que ninguém possa ter a menor dúvida quanto ao seu ponto de vista filosófico, Galileu insiste. E agora eu vou ler um trecho do discurso da conversa entre Salvati e Simplício. Vamos lá, Salvati. A solução do problema em questão implica o conhecimento de certas verdades que conheceis tão bem como eu. Mas como não vos lembrais dela, não vedes esta solução. Deste modo, sem vos ensinar, pois que as conheceis já, pelo simples fato de vos lembrar, far-vos-ei resolver de vós próprios o problema. Simplício. Fui muitas vezes surpreendido pela vossa maneira de raciocinar, que me faz pensar que tendeis para a opinião de Platão, nostro insiri cite quadam reuniscici. Peço-vos
Libertai-me desta dúvida e dizei-me o vosso próprio pensamento. Salvati. O que penso dessa opinião de Platão, posso explicá-lo por palavras, mas também por fatos. Nos argumentos avançados até agora, expliquei-me mais de uma vez por meio de fatos. Agora, desejo aplicar o mesmo método à pesquisa em curso. Pesquisa que pode servir de exemplo para vos ajudar a compreender mais facilmente as minhas ideias quanto à aquisição da ciência. Só uma explicação, esse diálogo entre Simplício e Salvati, esse personagem Simplício é um personagem de uma obra de Galileu Galilei que quase o levou à fogueira da Inquisição. Vamos lá, concluir agora. A pesquisa em curso, mas não é que a dedução das proposições fundamentais da mecânica. Estamos prevenidos de que Galileu julga ter ido mais longe do que dizer-se simplesmente adepto e seguidor da epistemologia platônica. Além disso, ao aplicar essa epistemologia, ao descobrir as verdadeiras leis da física, ao fazê-las deduzir por sagredo e simplício, isto é, pelo próprio leitor, por nós, crê ter demonstrado a verdade do platonismo, de fato. O diálogo e os discursos dão-nos a história de uma experiência intelectual, de uma experiência concludente, uma vez que se conclui com o reconhecimento, cheio de lamentos do aristotélico Simplício, da necessidade de estudar as matemáticas e da sua pena em não as ter estudado, ele próprio na sua juventude. O diálogo e os discursos falam-nos da história da descoberta, ou melhor ainda, da redescoberta da linguagem falada pela natureza. Explicam-nos a maneira de a interrogar, isto é, a teoria desta experimentação científica, na qual a formulação dos postulados e a dedução das suas consequências precedem e guiam o recurso à observação. Isto é, também, pelo menos para Galileu, uma prova de fato. A ciência nova é, para ele, uma prova experimental do platonismo. Fim do primeiro diálogo.